Olá, começa agora mais um programa Destaques. E 790 milhões de reais, esse é o valor do contrato assinado entre o Banco do Nordeste e a AfD, a Agência Francesa de Desenvolvimento. O dinheiro vai ser aplicado na infraestrutura dos estados em que o banco tem atuação, incluindo, é claro, o Ceará. A ideia é que esses contratos gerem crescimento social e econômico, diminuindo as desigualdades. Entre os destinos, investimentos em infraestrutura, saneamento básico e desenvolvimento sustentável. Os recursos de maior impacto financeiro para o Ceará virão do contrato assinado entre o Banco do Nordeste e a Agência Francesa de Desenvolvimento. Para nós é muito importante irmos além do Fundo Constitucional, o FNE, que é o fundo que gere 80% das operações do Banco do Nordeste hoje. A gente está buscando outros parceiros, até porque as demandas hoje são maiores do que o banco tem condições de ofertar para os diversos empreendimentos que estão ocorrendo na região Nordeste. E a Agência Francesa de Desenvolvimento é uma agência que tem expertise mundial, que quer atuar aqui na região Nordeste e que quer ajudar o Nordeste, principalmente em áreas estratégicas, como a questão das energias limpas e o saneamento básico. Então, para nós é muito importante. Nossa carteira de clientes tem demanda para essas ações e essa parceria com a AfD vai possibilitar o banco ir além dos investimentos, ir além da forma de financiar, junto com uma instituição renomada, uma instituição atrativa e que quer trabalhar conosco. Então, é um jogo de ganha-ganha que vai beneficiar muito a região Nordeste e para nós é muito importante. A parceria foi firmada na sede do banco em Fortaleza e promoveu o encontro entre secretários de Estado do Ceará, Paraíba, Piauí e Bahia. O investimento na casa dos 790 milhões de reais vai beneficiar também esses estados. A divisão dos recursos será realizada atendendo à necessidade de cada um deles. Vai agora acontecer a partir das demandas que vão chegando e para nós vai ser importante, porque nós temos esse ano previsto financiamento de 38 bi com o Fundo Constitucional e vamos juntar agora 300 milhões de euros que vão entrar da Agência Francesa de Desenvolvimento. As vantagens cearenses são abundantes. Vivemos em uma das poucas regiões do mundo em que o sol e o vento são presentes ao mesmo tempo. Só que isso não significa melhoria imediata nos indicadores sociais e econômicos. Para isso acontecer, são necessárias construções, parcerias que pensem o tema a longo prazo. O economista-chefe do BNB, Luiz Alberto Esteves, apresentou um painel sobre os desafios das infraestruturas sustentáveis do Nordeste, destacando os avanços e o caminho a ser percorrido no desenvolvimento da matriz energética desses estados. Segundo a Agência Francesa de Desenvolvimento, além do grande potencial sustentável e de iniciativas como o hidrogênio verde, a parceria retrata a volta do diálogo entre os países. A AfD está aqui para financiar, para dar uma nova dinâmica a esta retomada das relações bilaterais, para reforçar os vínculos, os laços históricos entre os dois países e por isso vamos fazer muitos esforços para desenvolver esta carteira no Nordeste. E a Cajuína São Geraldo está realizando uma série de ações voltadas para o São João. Sobre o assunto eu conversei com Tiago Caldas, coordenador de marketing da marca, que esteve aqui na TV Otimista. Tiago, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouquinho sobre as ações da Cajuína São Geraldo, o que a gente tem para esse mês de junho, agora também já está em ritmo junino? Elaine, eu agradeço o convite, é um prazer em falar aqui em nome da São Geraldo. O São João para a gente é uma data bem importante, né? Eu costumo dizer que São João é o nosso Natal. Nós gostamos de realmente apostar bastante nessa data porque tem tudo a ver com o nosso produto. As comidas típicas, as festas, e estamos com uma campanha rodando em todo o Nordeste, fizemos em parceria com a Acesso Comunicação e a campanha ficou linda, O São João do seu jeitão. Temos falado a respeito das danças típicas do São João e também das modernas, as dancinhas do TikTok, e a São Geraldo combina com tudo isso, Tanto os pratos típicos quanto se você quiser comer qualquer prato sushi, qualquer prato de hoje em dia também está tudo bem, O São João combina com tudo.
E o mote da campanha realmente é esse, né? Falar que o São João você pode comemorar do seu jeito, né? E o São Geraldo combina com tudo isso. E aí, nesse caso, vocês estão nesse alcance da campanha no Nordeste todo? Isso, a campanha tem sido veiculada em todo o Nordeste, né? Em algumas cidades estamos com ações específicas, né? Em parceria com alguns veículos, como lá em Campina Grande fizemos em parceria com a rádio, lá em Mossoró fizemos em parceria com a TV e temos feito algumas ações em PDVs também, né? Degustações, ações de compra e ganhe com o copo promocional da campanha. E, inclusive, eu tenho viajado para conhecer realmente de perto essas grandes festas, né? Fui para Caruaru, fui para Campina Grande, vim aqui para conhecer também o São João de Maracanaú, que ainda não conhecia, para a gente entender melhor e aí, quem sabe, nos próximos anos, investir um pouco mais pesado também nessa data tão especial para a gente. Pois é, e são pluralidades, digamos assim, né? Cada local tem seu São João diferente, né? O Maranhão é diferente do Ceará, que é diferente de Campina Grande, então assim, são plurais, né? Eles conversam entre si, mas também cada um tem sua particularidade, né? Verdade. Cada lugar tem sua comida típica, né? Cada lugar tem a sua preferência musical, vamos dizer assim. E o São Geraldo combina com tudo isso, né? Estamos aqui para dizer isso. E esse é o mote da campanha, né? Dizer que São Geraldo combina com tudo, imagina com São João. Pois é, e aí nesse caso, as ações que vocês já realizaram durante o ano, né, até agora, já estamos no finalzinho de junho, né, já começamos reta final de junho, né? E aí, no próximo semestre, o que vocês também têm de ações? A São Geraldo esse ano está com muitas novidades, né? A empresa tem investido bastante, investido em maquinário, investido em inovações e dando um spoiler aí, acredito que até o final do ano a nossa linha de sabores vai sair, já estamos aí trabalhando com 3 sabores para lançar até o final do ano e provavelmente também a nossa lata, né? Nós já havíamos trabalhado com a lata durante um tempo e agora estamos investindo em uma máquina própria, porque a lata antes era envasada em São Paulo e aí ficava um pouco oneroso para a gente. Então agora a empresa investiu em uma máquina própria e eu acredito que até o final do ano também está saindo aí a nossa lata São Geraldo. São essas novidades já para 2023. 2023 ainda. E aí vocês vão trazer essa novidade para a gente também, né? Com certeza. E os sabores, inclusive, pode nem falar um spoilerzinho do que seja? A gente já tem o uva, o guaraná e o laranja. Tá, joia. E nesse caso, além dessas ações, né, como é que vocês trabalham junto às comunidades, junto às localidades aqui no Nordeste como um todo? Como é que é essa atuação de vocês? A São Geraldo hoje tem investido em alguns projetos pontuais, como a Fundação Casa Grande de Nova Olinda, né, que é uma instituição que tem um trabalho muito lindo com crianças lá e recebe turistas do mundo todo para conhecer o projeto. Inclusive o Expedito Celeiro saiu de lá. E hoje a instituição é mantida pela Cagina São Geraldo, né, lá em Nova Olinda, no Ceará. Temos algumas ações pontuais também, como com os produtores de caju que nos fornecem o suco de caju. Fizemos uma visita a eles no ano passado. Esse ano já estamos programando para ir novamente. E fomos entender a realidade e as dificuldades dele. E vimos lá que realmente tinham coisas que eram bem simples, né, de se resolver, que eles estavam enfrentando. Levamos um agrônomo lá para conhecer e dar instruções. E realmente é dessa forma que a gente tem tentado chegar mais próximo aí da comunidade e das pessoas que são atingidas aí com o trabalho da São Geraldo, né? E uma parceria entre a Formes Engenharia e a Alves Mendes Construções vem impulsionando o mercado imobiliário do Eusébio. Sobre o assunto eu conversei com Ítalo Magalhães, CEO da Formes Engenharia, e Daniel Guilherme, CEO da Alves Mendes Construções, que estiveram aqui na TV Otimista. Vamos falar um pouquinho sobre a história das empresas, né? Com relação à Formes, Ítalo, conta um pouco para a gente essa trajetória. Então, a Formes ela foi criada em 2008. Nessa época, nesse período, a gente fazia prestação de serviço, basicamente. Pegávamos obras comerciais, obras de galpão, algumas obras residenciais também, como casas em Alphaville, obras em geral, reformas pequenas, médias, grandes, fizemos todos os tipos de obra. No total, nós executamos 70 obras comerciais, entre comerciais e residenciais para terceiros, né, como funciona a prestação de serviço, para depois a gente iniciar na incorporação. E a gente sempre incorporou, desde quando começou a incorporação no Eusébio. Isso começou em 2012, com a aquisição de um terreno para a construção de 16 casas duplex.
E nós construímos essas 16 casas duplex em 2012, 13, finalizamos em 2014. E de lá para cá a gente continuou no ramo de incorporação, construindo sempre casas lá. Esse primeiro empreendimento chamou-se Residencial Premier. Depois a gente fez um empreendimento de 76 casas, já um empreendimento mais robusto, uma quadra inteira, chamado Residencial Belleville. Posteriormente ao Residencial Belleville, nós fizemos 84 casas que estamos finalizando agora, que é o Liberty Exclusive, um empreendimento no Timbu, também no Eusébio. E lançamos agora recentemente o Jazz em parceria com a Alves Mendes. E temos mais 2 lançamentos aí para esse semestre ainda. Então foi uma empresa que nasceu como uma prestadora de serviço e tornou uma incorporadora. E o Eusébio abraçou a empresa, a gente abraçou o Eusébio e nós nos tornamos ali naturalmente especialistas na região. Então é uma região que a gente gosta muito, que a gente acha que já é um bairro nobre de Fortaleza. A gente acha que a região vai se desenvolver de uma forma muito sustentável, com um urbanismo bem bacana, a gente imagina como é um desenvolvimento bem horizontalizado, a gente imagina que não vai haver tanto engarrafamento, as vias vão ser vias que vão dar conta ali do movimento que haverá. Então é um município que a gente gosta muito também, tem uma integração com a natureza muito bacana e ao mesmo tempo está perto aqui de todas as conveniências necessárias. Praticamente independente, hoje eu diria isso, em termos de conveniências, de trabalho, de shoppings, de supermercados, de entretenimento. Quando eu falo independente, hoje eu digo de Fortaleza, mas que o mínimo que precisa ali ainda está em Fortaleza, está tão perto, o acesso tão rápido, que a gente acha um local muito bom de estar participando desse desenvolvimento. Obrigada, Daniel. Agora fala um pouquinho sobre a Alves Mendes, né? Conta agora um pouco sobre a história de vocês também. Vamos lá. Inicialmente eu entrei no mercado imobiliário como corretor de imóveis, atuava bastante ali na região da Água Fria. Vivi sempre em uma casa horizontal, então a convivência numa casa para mim sempre foi muito importante. O fato de receber amigos, de ter o quintal, né, de ter aquela moradia como um lar, né? E sempre atuando no mercado imobiliário como corretor, sempre gostei de pesquisar bastante, comecei a atuar com terrenos. E por um período da minha vida eu morei em apartamento compacto, né? Para mim foi uma experiência bem diferente que não me agradou muito. E começou a observar esse crescimento do Eusébio, né? A gente começou a atuar bastante como corretor no mercado horizontal das casas. E aí, através das negociações com o terreno, surgiu algumas propostas de construção. A gente fez o primeiro empreendimento em Horizonte, mais voltado para a linha popular, Minha Casa Minha Vida. A gente fez 24 casas em Horizonte. E logo em seguida eu fiz um estudo de mercado e acreditei bastante na região da CE 010, aquele polo de crescimento ali onde eu já conheci meu amigo Ítalo. O Ítalo já também atuava na região, a gente adquiriu alguns terrenos lá na região, desenvolveu alguns projetos que foram um sucesso. Primeiro a gente fez um empreendimento com 24 casas e aí os proprietários de terrenos ao redor foram nos buscando, a gente foi adquirindo, hoje a gente já está com 110 casas construídas no bairro Encantada e está num projeto com mais 324. E sempre troquei informação com o Ítalo, a gente sempre buscou se ajudar, até que um momento a gente encontrou alguns terrenos e decidimos juntar nossas expertises para projetos mais elaborados, né? Hoje a Alves Mendes já entregou 324 unidades, tem mais um bom número em produção e a gente tem buscado trazer o que tem de melhor na Alves Mendes e na Formes para somar força nos nossos novos empreendimentos. O primeiro deles é o Jazz Exclusive, que fica numa região de franca expansão. Nós acreditamos muito no crescimento da CE 010 e o que era expectativa tem se tornado realidade, né? Hoje a gente tem grandes players do mercado lá na região, como a BSPA, como a Montenegro Urbanismo, e nós temos alguns terrenos que estaremos lançando grandes novidades no mercado. Pois é, vocês já deram um pouquinho dessa dica aí da parceria, né? Que vocês já estão há algum tempo nessa parceria também, de fortalecimento, de crescimento, né? Já de expansão também do Eusébio e esse casamento, vocês junto com o Eusébio, né? Como é que tem sido esse momento? Então, tudo ocorreu muito naturalmente, o mais interessante é isso. Eu e Daniel, a gente tem alguns amigos em comuns e a gente já trocava muita ideia porque a gente se dá muito bem e a gente participando do mercado.
E a gente identificou que, além das similaridades, nós temos competências que se complementam. A gente até brinca que eu sou engenheiro, corretor, sou engenheiro civil formado, e o Daniel, ele é corretor de formação, né? E a gente brinca que eu sou engenheiro corretor, ele é o corretor engenheiro. Ele é muito bom na parte de obra, gosta muito dessa parte de obra, e eu gosto muito da parte comercial. Que então, dá certinho, né? Isso, exatamente. É o casamento ao avesso, digamos assim, né? Então a gente, além dessas competências específicas somadas, né, que se complementam, há muita similaridade com a forma de trabalhar, com a forma de ver o cliente, com a forma de entender que aquilo ali não é simplesmente uma unidade residencial, que aquilo ali vai se tornar um lar. Então isso faz com que a gente imprima muita qualidade, imprima muita energia na busca pela boa qualidade, desde o uso do material até a fiscalização dos serviços, né, o pós-venda também, que é muito importante, dar uma atenção para o cliente. E a gente se identificou muito nisso, sempre pensando em dizer assim, cara, a gente tem que fazer o melhor. Então a gente tem que entregar o nosso melhor. O que importa aqui é a qualidade, o que importa aqui é o cliente estar satisfeito, ele comprar um sonho e receber um sonho. Porque nesse caso, assim, a gente vê o Eusébio crescendo muito, né? E as pessoas estão procurando mais qualidade de vida, né? Convivência mais próxima, né? A gente teve aí a pandemia e veio também a segunda moradia e veio também a questão das pessoas estarem mais tempo nas suas casas, né? Olhar mais para o lar, né? Fazer o lar mesmo um momento de celebração, de harmonia, né? Receber gente querida, né? Estar com a família, enfim, é um momento novo também para a construção civil, né? Sim, nós somos grandes entusiastas do Eusébio e a gente tem observado que você pode ter o segundo lar na sua própria moradia. Você pode ter um deck confortável, você pode ter aquele ambiente de receber pessoas. E esse é o nosso foco, é trazer uma casa com continuidade, não só aquele lar de moradia, o lugar onde a gente guarda nossas coisas, mas o lugar de convivência, né? Ter um bom arborismo, você ter uma fauna, uma flora que isso o Eusébio tem, né? Você acorda com os passarinhos, eu sou um morador do Eusébio, então você acorda com passarinhos, você tem um fluxo de trânsito confortável. Então eu sou suspeito para falar porque eu sou um grande fã e apaixonado pelo Eusébio. Estou e nesse caso também, pois é, nesse caso aí vocês, com esse casamento, essa parceria também agora com o Jazz, né? Conta um pouco para a gente sobre esse empreendimento. Vocês já deram uma dica aí de como é que vai ser, mas conta pra gente um pouco sobre o empreendimento Jazz. Ah, claro, muita satisfação que a gente fala do Jazz, né? Foi o nosso primeiro empreendimento em parceria e depois dele já vieram mais 2 que estão para ser lançados aí, então isso mostra como realmente é uma parceria que é muito bacana de ser vivida e construída. E o Jazz, inclusive, esse nome ele tem uma história que a gente estava, nós dois, eu lembro até hoje, a gente estava no escritório do arquiteto e a gente briefou o arquiteto com o que a gente queria e com 48 horas, um tempo bem diferente do que normalmente se usa para fazer um projeto, ele me mandou a planta e as imagens e eu falei, cara, esse empreendimento estava inspirado. Em homenagem à tua inspiração, ele vai se chamar Jazz, por enquanto. E Jazz ficou, e assim ficou o nome do empreendimento, é legal porque tem uma história por trás. E ele é realmente uma inspiração para mim. O Jazz, ele é um empreendimento de 66 casas duplex, onde 45 unidades ficam numa que a gente chama lá no Eusébio de rua privativa, é uma rua privada que dá acesso só apenas a essas casas. Então tem toda uma atmosfera diferente nessa rua, a gente faz todo o urbanismo da rua, o bloquete, a infraestrutura, toda a parte de energia, de água, tudo fica ao nosso encargo e a gente tenta fazer com muito critério de qualidade, como eu já disse antes. E são casas super integradas, são casas de 144 metros quadrados, com 4 suítes e como o Daniel disse, é uma moradia que ela já serve de segunda moradia. Ele está muito perto da praia, fica a 10 minutos do Beach Park, 12 minutos da Praia do Futuro, ao mesmo tempo ele fica a 5 minutos do centro do Eusébio. Então você tem condição de ter um lazer privativo dentro da sua casa com piscina, com churrasqueira, com balcão, com deck completo, varanda gourmet e uma casa muito bem integrada também que acolhe você e toda a sua família. Então, além disso, ele tem um diferencial enorme, que ele tem um espaço de convivência comum privativo para os moradores da rua privativa, com playground, com lounge, com um espaço para caminhadas, com um paisagismo exuberante que já está lá plantado de forma adulta e além de uma parte de serviço também que é muito importante, que é banheiro, lixeira, vestiário, CPD. Então a gente entrega o negócio, a solução completa e autônoma para o cliente poder viver muito bem.
E aí, nesse caso, também com diversidade de públicos, né? Que a gente vê, tem famílias recém-formadas, famílias que já têm vários filhos, enfim, pessoas que querem morar sozinhas. Então, é uma conversa também para identificar esses públicos, né? Como é que vocês fazem isso? Como é que é esse estudo também? E para poder conseguir, né, conversar com esses públicos, cada um tem o seu, olha, eu tenho um pet place, né, eu tenho um animalzinho de estimação, eu tenho um filho que queria um espaço kids, eu gosto mais de ir ao ar livre, fazer uma meditação, como é que é isso? Receber os amigos? É um grande diferencial da nossa parceria a proximidade também com o mercado. A gente tem uma interação muito forte com o cliente e o corretor. A gente sempre está junto, ouvindo a demanda do cliente. E a gente constrói o projeto justamente adequando o que a gente tem ouvido. E a gente nota essa necessidade do cliente ter qualidade na sua própria unidade, né? O Eusébio hoje é uma certeza, a gente observa uma migração enorme de um público qualificado, que não quer estar mais preso dentro de um apartamento compacto. E eu posso te dizer que a nossa maior pesquisa é ouvir o mercado, ouvir o corretor, ouvir o cliente e aplicar as melhores práticas. Ok, Daniel, muito obrigada pela sua presença, Ítalo também. Tem mais algum... Quem se quiser saber mais informações, vocês já deram um pouquinho do Jazz aí, mas eu sei que tem gente que está interessada em saber como faz para encontrar vocês nas redes sociais, site, também falar um pouco sobre o Jazz, pegar mais informações, como é que faz? Legal, o site da Formes é www.formesengenharia.com.br. Você vai ter acesso à informação dos nossos empreendimentos. Quem preferir rede social também, temos o Instagram da Formes Engenharia, @formesengenharia. E eu acho que aí já vai conseguir falar com a gente de uma forma ou de outra, certo? Aí vai procurar o nosso contato via WhatsApp, nas plataformas vai achar facilmente. Tá, ok. É importante visitar também o nosso endereço, a gente tem um stand bem diferenciado, com muita qualidade, já trazendo um pouquinho do que a gente vai entregar no Jazz. Já para vivenciar, né? Já está sentindo um pouquinho o clima, né? Isso. Então a gente tem todo o prazer de receber colegas corretores, clientes interessados, a gente está sempre lá disponível. Para encontrar Alves Mendes, você encontra pelo Instagram, @Alves Mendes Construções, e o site www.alvesmendesconstruções.com.br. Ok. A gente vai agora para o intervalo e volta em instantes. É já, com mais destaques. Estamos de volta. O engenheiro mecânico e escritor Yunari Marinho lança na terça-feira agora o seu terceiro livro, intitulado O Mundo Corporativo e Cooperativos nas Organizações. A obra será lançada na cobertura da sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC. Ele falou um pouco mais sobre a obra. Acompanhe. Yunari, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você está lançando esse livro agora, né, na próxima terça-feira. Me conta um pouquinho como é que foi pensado esse livro para a gente ter já esse convite para terça-feira. Já obrigado, Elaine, pelo convite, né? TV Otimista também que nos recebe no dia de hoje. Elaine, dizer para você que a trajetória dessa história do livro é um amadurecimento, né, desses últimos anos dentro das organizações, né? Eu trago esse olhar, né? Um olhar que é um convite, né? Um ponto de vista, né, sobre organizações, competências, diversidade, né, que é um pouco do que está na capa do livro, né, mas a diversidade de especialidades dentro das organizações, né? Temos várias áreas numa organização e quando essas áreas trabalham em conjunto, né, nós vamos muito mais longe. E aí eu trago, né, ou seja, esses pontos de vistas, né, ou seja, do quão é importante, né, nas organizações estarmos com essa sinergia, com este propósito, para que a gente possa, né, ou seja, entender que o mundo corporativo ele é muito mais amplo do que o meu silo, do que a minha área, do que o meu papel. E aí nesse pensar, né, do mundo corporativo, a gente teve aí a pandemia, que na sua situação mais crítica, né, no seu cenário mais crítico, a gente teve que se isolar, né, e aí nesse momento muita coisa foi modificada. As empresas também se modificaram, o olhar voltado para o cooperado, para o colaborador, para o trabalhador, enfim, do que a gente possa chamar dessa pessoa que colabora junto com essa empresa. Como é que tudo isso foi sendo modificado para o que a gente tem agora? O que era a tendência, o que está ficando de fato depois nesse pós-pandemia?
É verdade, ou seja, a gente vem nesse amadurecimento contínuo, né? Ou seja, nós todos, né, nessa nova era, nunca tínhamos passado por isso e de repente a gente se deu conta que tínhamos que fazer o home office, né? Ou seja, ficar em casa e fazer a gestão das nossas equipes em casa, né? Ou seja, foi interessante na nossa experiência, né, na empresa onde nós trabalhamos, na M. Dias Branco, que os números de produtividade para as pessoas que estavam em casa, no home office, foram excepcionais, sabe? Porque tinha sempre aquela mensagem quando nós fazíamos reuniões com as pessoas, dizendo, poxa, queríamos estar aí, né, com as pessoas que estão na ponta, né, fazendo, né, os produtos, e era uma sensação de um por todos e todos por um, pela saúde, pelo clima, né, as pessoas todas falando como é que está o seu marido, o seu filho e todo esse processo. Então isso trouxe um despertar, né, de conhecimentos, porque em algum momento nos deparamos que tínhamos que aprender nesse mundo digital, né? Ou seja, as ferramentas, né, do online, né, para estarmos em casa, e isso despertou e desabrochou algo que é importante para todos nós hoje. Nós não conseguimos mais viver sem esse mundo digital. E, então isso tem sido uma nova temática, né? Ou seja, a gente tem participado de feiras, de encontros, né? E como isso está muito forte, né, no mundo hoje, né, empresarial, das organizações, não só aqui, né, na nossa região, mas fora, né? Ou seja, porque está vindo com muita força, né, essa nova atualização, né? E isso protagoniza, né, o aprender, né? Ou seja, continuamente, né? Ou seja, estou com 53 anos e de repente você olha assim, poxa, o jovem de 20, né, está vindo, né, com uma velocidade, né, digital muito, muito forte, e a gente tem que calibrar essas habilidades nas organizações. Esse é o aprendizado que tem sido claro para a gente. E como é que tem sido esses desafios também para o estado do Ceará, né? Para as empresas, para as marcas, para as indústrias aqui no estado do Ceará, nesse olhar mundial, global, voltado também, modificado. Todo mundo está aprendendo, né? A gente está, digamos que o carro andando e a gente está trocando pneu, né? Na hora. Então, como é que isso tem sido para o cenário do estado do Ceará? Eu acredito muito no nosso estado, né? Ou seja, naquilo que no protagonismo, né, do nosso estado, das nossas empresas, indústrias, né, nos nossos CEOs, né? Ou seja, e muito importante como nós temos um estado, né, voltado para a nossa gente, né, para as nossas pessoas, porque, Elaine, ninguém nasceu sabendo, né? Ou seja, todos nós no dia a dia estamos aí aprendendo novos desafios e o mais importante é que está ficando claro é que as pessoas são a base de tudo, né? Ou seja, não se descarta pessoas, né? Ou seja, não se deve, né, demitir pessoas, né? Ou seja, mas sim desenvolver, acompanhar, né? Ou seja, nos seus planos de carreira, né, de desenvolvimento, para que elas possam acompanhar, né? Ou seja, esse crescimento. E isso é a tônica, né? Houve até algo interessante, né? Uns 3 anos atrás, né, a gente participou de um fórum, né, em São Paulo, um fórum de manufatura, e aquilo foi muito interessante quando vice-presidentes comentaram de todas as palestras, 70% dessas palestras falavam: estamos voltando a recontratar as pessoas acima de 50 anos. Porque eram as pessoas que construíram os negócios, né? E isso é muito bom, né? A gente ouvir, né, que não é só descartar o idoso, né, a pessoa da terceira idade, né, em detrimento das pessoas que não têm a história da companhia, né? Ou seja, o conhecimento tácito da coisa, né? Porque depois você descalibra, né? Então, temos que conviver com o novo, com o atual e com as gerações mais antigas. Até porque essa pessoa traz uma vivência, uma bagagem de experiência muito rica, né? Do analógico para o digital, isso é o pouco, né? Que é aquela pessoa que viveu o analógico, que agora está para o digital, junto com a turma nova que é só digital. Então, cada um troca entre si, né? Essa diversidade de pessoas, dentro de uma empresa é muito rico, né, nesse momento. Isso é a história, né, o DNA da organização, né, ou seja, é como na família, né, ou seja, dos avós, dos pais, dos filhos, né, ou seja, tem toda a visão e a missão da organização, né, que é construída. E isso é um transpasse, né? Ou seja, eu tenho que formar o legado, eu tenho que formar os novos que chegam, né? Mas com a experiência, né, daquilo que foi construído. E isso é essencial. Quando a gente acerta neste ponto, né, a organização, né, ou seja, esse mundo corporativo, né, ele é mais integrativo. Né? Ou seja, então, essa diversidade fica mais saudável das organizações e a gente compete menos. E o competir menos, né, ou seja, a competição entre áreas, entre pessoas, entre profissionais, né, porque a competição faz parte do jogo, né, para que a gente seja uma TV melhor, né, para que a gente tenha mais audiência, para que a gente tenha melhores produtos, faz parte, né, são os resultados que nos movem, né, e motivam enquanto profissionais. Entretanto, fazer com equipe é muito melhor, né, ou seja, vamos mais longe, né, nesse processo.
Ionari, e aí nesse livro aqui especialmente, né, você está lançando agora terça-feira na FIEC, conta um pouco o que tem nesse livro para quem está assistindo, para conhecer um pouquinho mais dessa obra. Tá. Eu chamo a atenção, né, que a gente teve uma ideia, né, do nosso último capítulo do livro, né, que está aqui na contracapa. Nós temos 9 artigos, né, que foram colocados aqui no livro, que são profissionais que a gente fez um convite, né, para que eles dessem opiniões sobre o tema, né, ou seja, do mundo corporativo e cooperativo. Então, são profissionais de diversas áreas daqui de Portugal, né, também, que trouxeram esse olhar e opiniões, experiências sobre o mundo corporativo. E quando a gente foi recebendo essas contribuições, como isso conecta, né, com essa questão do fazer juntos, fazer somando, né, fazer com diversidade, né, respeitando, né, todas as especialidades das organizações. É um olhar coletivo. Né, que esse é um ponto que está aqui dentro desse livro, fortalecendo. Né? Eu costumo dizer que a gente não está inventando a pólvora, né? Estamos dando um olhar, né? Mais um contributo, né? Desses 25 anos, né? De organizações, né? Seja frente a um tema tão importante, né? Que é a economia global. Ionari, então deixa o convite para quem está assistindo para esse evento de terça-feira, do lançamento desse livro. O lançamento do livro se dará no próxima terça-feira, dia 20 de junho, a partir das 18h30, na cobertura da FIEC, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará. E a gente convida todos interessados, né, simpatizantes desse mundo, né, organizacional para estar lá conosco, né, ou seja, conhecendo um pouco. E vamos ter uma roda de conversa, né, ou seja, com alguns desses colegas profissionais que contribuíram com artigos também para ser algo prazeroso e coletivo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com líderes do Senado para debater possíveis mudanças no arcabouço fiscal. Ele destacou o cuidado e entendimento nas duas casas. Prestar os esclarecimentos para os técnicos sobre a repercussão de cada mexida. Depois que nós fizemos os esclarecimentos, o presidente Rodrigo Pacheco liberou os ministros para irem, inclusive, à reunião ministerial e vão deliberar. Não vi acordo nenhum ali. O que eu vi foi um entendimento e um esclarecimento das consequências de cada passo que vai ser tomado. Sempre lembrando que qualquer mudança volta para a Câmara dos Deputados. O que significa dizer que é bom que haja um entrosamento prévio, para que não tenhamos surpresas, entendeu? Uma vez que nós estamos tentando fazer tudo de comum acordo, com um quórum para lá de expressivo, né? Tivemos uma vitória de quase 400 parlamentares na Câmara, queremos a mesma votação proporcional aqui no Senado. Se porventura voltar para a Câmara, nós queremos que isso seja visto como um gesto de aprimoramento, né? Então é assim que nós estamos construindo, com todo o cuidado para que não haja, não se crie questões embaraçosas para nenhuma das duas casas. O impacto fiscal da saída do Fundeb? Não tem impacto. A gente explicou isso tecnicamente, porque toda despesa ela entra no resultado primário, independentemente de estar no teto ou não. A gente deixou isso claro. Às vezes a gente ouve no mercado uma opinião divergente que está incorreta do ponto de vista da legislação. Quem apura o resultado primário é o Banco Central. Não adianta estar fora, estar dentro do teto, pouco importa. O resultado primário é apurado pelo Banco Central na forma da contabilidade internacional. Mas tem limite dentro do teto, né, ministro? Fora do teto fica sem limite. Então, Fica mais fácil gastar fora do teto. Não, mas não é verdade. Não é verdade, porque quando você vai fazer a apuração do resultado primário, ele não olha para o que está dentro ou fora do teto, ele olha para o gasto primário. A falta do gasto poder ocorrer, se ele está dentro do teto, fica mais difícil de acontecer, porque tem um limite. Fora do teto, ele está sem limite nenhum. Não é verdade, porque quando você põe uma coisa dentro do teto, você põe dentro do piso também. Entende? Ele entra na base e entra no avanço. Então, e teve alguma discussão sobre mudança nos parâmetros de inflação, ministro? A gente precisa separar uma coisa da outra, porque senão a gente confunde a opinião pública. Resultado primário é uma coisa que independe do que está dentro ou fora do teto. Se houver acordo com Você fez o dispêndio, o Banco Central contabiliza como gasto e ponto. Entende? É isso que a gente esclareceu aqui. Mas, enfim,
Agora é a oportunidade do Senado dar a sua opinião com base... São 81 parlamentares qualificados que vão julgar. O que nós estamos tentando fazer é esse entendimento para que não haja grandes alterações. Aquelas mudanças sobre a base de correção da inflação, sobre os 2 meses, isso aí vai permanecer como veio o texto da Câmara ou pode ser alterado isso? Não, o presidente estava demonstrando preocupação outro dia. Não, a ministra pode até falar disso, mas com mais propriedade do que eu. Porque, na verdade, a regra atual já é assim. Né? Então, tem uma discussão sobre a conveniência ou não de ter que mandar um PLN no ano que vem para fazer um ajuste da inflação de junho a novembro. Ou se não, o próprio senador Omar Aziz, não fomos nem nós que levantamos a questão. Ele próprio reconheceu que não recebeu um telefonema do governo para tratar desse assunto. Mas ele levantou a questão e está em tratativas com o presidente Arthur Lira. De maneira que não vamos criar polêmica onde não há. O governo está aqui para ajudar as casas a entenderem as consequências de cada mudança, se elas são oportunas ou não, mas a deliberação do Senado em contato com a Câmara para onde voltaria o projeto se houver qualquer mudança. Mas depende do Congresso, não tem nada a ver com vocês, é mais ou menos isso. Nós fizemos um acordo na Câmara, fazendo várias concessões e obtendo várias concessões. É assim que se negocia. Nós não estamos fazendo nada por imposição, até porque não há ambiente para isso. É um ambiente de diálogo, e que nós não queremos, de maneira nenhuma, que esse ambiente se modifique em relação ao tema de Estado. Temas de Estado nós vamos tratar suprapartidariamente. É isso que vai fazer a agenda econômica avançar. Mas vai ter mudança nos parâmetros de inflação que foram previstos na Câmara dos Deputados? Eu não sei o que o Senado vai deliberar. Mas foi discutido isso? Nós esclarecemos as consequências de cada decisão. Nós não viemos aqui fazer defesa de uma tese ou de outra, até porque nós já fizemos isso na Câmara dos Deputados. O Senado deve analisar o arcabouço fiscal na próxima terça-feira, informou o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado. Ele destacou a importância da matéria para o país e para a redução da taxa de juros. Nós fizemos uma reunião de líderes hoje pela manhã, recebemos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, justamente com esse intuito. É uma exposição do governo aos líderes sobre o arcabouço fiscal, cuja apreciação deve ficar mesmo para a semana que vem. O relator Omar Aziz ouviu as posições do governo, do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone, relativamente ao que a Câmara aprovou, e foi uma reunião produtiva e nós esperamos que na próxima semana, terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos, possa ser apreciado o projeto. Apreciado na comissão, vamos levar diretamente ao plenário, porque é muito importante o Senado aprovar rapidamente o arcabouço fiscal e cumprir essa etapa que, de fato, é muito importante para o Brasil. Já tem surtido muito bons efeitos na economia, esse ambiente de harmonia, de interação e de objetivos comuns em termos de estabelecimento do regime fiscal, da iminência de uma reforma tributária, um diálogo muito salutar entre o Legislativo e o Executivo, já tem gerado bons reflexos, mas a aprovação do projeto seguramente é muito importante, inclusive para a redução da taxa de juros. Agora o relator está propondo... Não, assim que votar na CAI eu tenho condições de levar ao plenário. Então, se a CAI apreciar na terça-feira, dia 20, né? 21? 20, né? Terça, dia 20, nós temos condição de apreciar já no plenário. No dia 21, nós temos uma missão importante no Senado, que é a apreciação da indicação do Supremo Tribunal Federal, do Dr. Cristiano Zanin. Deve ser pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça e logo à tarde a gente encaminhar para o plenário. Olha, o relator Omar Aziz tem conversado com integrantes da Câmara, acho que conversou inclusive com o próprio presidente Arthur Lira. Ele vai apresentar o parecer dele, vamos aguardar os termos desse parecer. Eventualmente, se houver algum tipo de modificação, retorna à Câmara, a Câmara pode apreciar o que for modificado pelo Senado. Mas pode ser que não aconteça modificação também. Então vamos aguardar o momento de apresentação pelo Omar Aziz e a apreciação pela Comissão de Assuntos Econômicos.
A gente vai agora para o intervalo e volta em instantes, já já, com mais destaques. Estamos de volta falando de política. O relatório do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, sobre a indicação de Cristiano Zanin para o ministro do Supremo Tribunal Federal foi apresentado na quinta-feira, dia 15, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. A sabatina e a votação da indicação serão realizadas na próxima quarta-feira, dia 21. Atenho-me a considerar a indicação do Dr. Cristiano Zanin a partir de sua gênese acadêmica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, onde se bacharelou no ano de 1999. E daí determinou-se a consolidar sua vocação na advocacia, não sem antes ter experimentado, como estagiário do Ministério Público Paulista e no Poder Judiciário de São Paulo, vivências que lhe imprimiram valiosas experiências. Sua decidida vocação em pendor pela militância advocatícia teve início no escritório Arruda Alvim e Tereza Alvim Advocacia e Consultoria Jurídica em 99, aonde, concluída sua graduação, seguiu sua carreira como advogado, que já conta com aproximadamente 25 anos de atuação. Advogou, portanto, no escritório Arruda Alvim e Tereza Alvim, no Teixeira Martins Advogados e, por fim, no escritório Zanin Martins Advogados. No ano de 2022, o indicado foi responsável pelo relatório sobre, abrimos aspas, cooperação judiciária internacional e sobre a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, fechamos aspas, no âmbito do Grupo Técnico de Justiça e Segurança Pública no Gabinete de Transição Presidencial. Em seus 25 anos de exercício profissional da advocacia, o indicado Cristiano Zanin Martins teve atuação nos seguintes âmbitos do direito, onde inclusive destacamos alguns exemplos e é necessário aos membros dessa casa aterem-se: direito empresarial e falimentar, direito empresarial e recuperação judicial, direito aeronáutico, direito marítimo, defesa de órgãos de mídia, direito eleitoral, como co-coordenador jurídico na eleição presidencial, direito internacional, atuação perante o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Evidencia-se, portanto, claramente a versatilidade e a abrangência nos diversos ramos do direito, o que permitiu ao indicado gozar do reconhecimento profissional, tanto entre os seus pares profissionais da advocacia, quanto entre membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Especificamente, no exercício da advocacia perante o Supremo Tribunal Federal, temos que, ao longo desses anos, o sabatinado da próxima quarta-feira, Dr. Cristiano Zanin Martins teve atuação na construção e manutenção de nossa jurisprudência constitucional, por meio da subscrição de várias reclamações constitucionais, a fim de velar pela autoridade das decisões da Suprema Corte Constitucional. Ainda no exercício da advocacia no âmbito do STF, no controle concentrado de constitucionalidade, participou também das ações diretas de inconstitucionalidade, números 7.210 e 7.182, inclusive julgada parcialmente procedente com a finalidade de conceder interpretação conforme à Constituição em respeito ao princípio da autoridade da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16 da Lei Maior. E foi realizada em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza, mais uma edição da Jornada Sustentável. O encontro, que durou 3 dias, promoveu aprendizado por meio de palestras sobre as melhores práticas em ESG, conservação da biodiversidade, o impacto empresarial dos ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o lixo zero. O último dia de jornada teve como sede este espaço no maior parque aquático da América Latina, o Beach Park. Por aqui passaram representantes de organizações não governamentais, ativistas do meio ambiente, moradores do Porto das Dunas e empresários. Ticiana Rolim foi uma das palestrantes.
Hoje a gente chegou num momento que não dá mais para escolher, não é uma opção. É uma emergência, assim, grave. Não é sobre consciência mais, é sobre sobrevivência dos negócios e da humanidade, que está em jogo. A gente pensa que não, mas está. Então, a gente vai precisar colocar toda a atenção de medição de indicadores ambientais, tanto quanto financeiros. A gente é muito cri-cri, né? Com aquela coisa do balanço, do fluxo de caixa. A nossa sugestão é que a gente leve tão a sério o ambiental, os indicadores ambientais, como a gente leva os financeiros e colocar no centro da decisão dos negócios para que a gente possa fazer a diferença. O meio ambiente limpo é o grande desejo de todos. As Nações Unidas colocam o tema entre os objetivos a serem cumpridos até 2030. Gustavo representa a Quer, empresa de energia limpa que se compromete com esta causa. Na avaliação dele, este já é um caminho sem volta. A agenda de ESG e a sua sustentabilidade, cada vez ela vem ganhando mais relevância na sociedade, né? Assim, ela é uma agenda que está crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Ouso até dizer que no futuro, quem não for aderente a essa agenda não vai ter espaço no mercado. Esse evento daqui ele é muito importante porque ele consegue reunir pessoas de vários segmentos, né? A gente vai ter uma produtora independente, somos nós, mas vai ter uma empresa de cimento, outras empresas, ou seja, ele é uma agenda que ela adere a todo tipo de negócio, desde os negócios pequenos aos negócios grandes, cada um dentro da sua relevância. 48 de 100 entrevistados de uma pesquisa americana sobre consumo disseram que podem mudar os hábitos de acordo com os impactos ambientais das empresas. A realidade do mercado americano já reflete o que acontece no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. A responsabilidade com as práticas sustentáveis resulta não só em melhorias aqui no meio ambiente, mas também na realidade financeira das empresas. Tem um ponto que é muito interessante a gente levar, esse entendimento da palavra sustentabilidade, é que ela está muito ligada ao meio ambiente, tá? Mas a agenda ESG ela extrapola a esfera do meio ambiente. Nós estamos falando em preservar a sustentabilidade de uma organização, né? Para ela ser perene no tempo. Quando você implanta princípios de sustentabilidade na sua operação, você está, de certa forma, blindando a empresa, né, de vários perigos que são identificados. Então, a sustentabilidade ela é para a organização e que ela envolve o E, que é do meio ambiente, environment, o lado social. Hoje em dia as empresas têm que ter o engajamento na problemática da sociedade bem mais forte, mas também tem o lado do G, que é o lado da governança. Essa em si que garante a perpetuação da operação. Se o futuro da natureza vai sendo guiado por nossas práticas, é a nossa consciência que vai sendo fundamental para aqueles que realizam a jornada sustentável. Desde 2012, é possível acompanhar no presente as conclusões do futuro. Nós começamos as limpezas, a jornada, enfim, com 35 toneladas de resíduos. Ao passar dos anos, nós conseguimos nessa jornada baixar esse número para 650 quilos. Além disso, o número de pessoas que se engajam nessas ações tem aumentado. Isso mostra a eficiência desse trabalho. Então, o que mais nos orgulha é ter realmente a eficiência e baixar esse índice de resíduos na praia. Então, para a gente é muito mais importante deixar de sujar do que limpar, passar essa mensagem para as pessoas e o número de pessoas que abraçam a causa. Então, esse é o resultado crucial para esse trabalho que a gente vai continuar fazendo. E o artista Orlângelo Leal apresenta nesta sexta e sábado o espetáculo ceno-musical Valise a História do Meu Nome. Ele esteve aqui na TV Otimista e falou sobre o espetáculo. Acompanhe. Orlângelo, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Vamos falar um pouco sobre esse espetáculo. Agora vai ser na sexta-feira e no sábado, né? Já está bem pertinho. Está próximo, né? Obrigado também pela oportunidade. Então, amanhã, às 20 horas, estarei na Casa Absurda e com a participação da cantora Luísa Nobel. E já no sábado, dia 17, no Centro Cultural Banco do Nordeste,
As duas programações são gratuitas, né? E conta com o apoio do 12º edital de incentivo às artes da Secretaria da Cultura do Estado. E fala um pouquinho desse espetáculo, como é que foi pensado ele para poder chegar a essa apresentação nessa sexta e sábado? Ele surge na pandemia, momento em que a gente estava isolado e eu passei a compor e lançar músicas, né, através de singles e tal. E aí eu juntei essas canções e montei esse espetáculo que fala sobre o meu nome. É um nome incomum, né, Orlângelo, que é uma mistura de nomes, que é uma prática bastante peculiar aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, dos pais homenagearem a si próprio quando o filho nasce, né? Então, assim nasci, era para ser menina, era para ser Orlângela, mas aí para não instruir, ficou Orlângelo. E aí eu vou contando histórias, vou cantando músicas que têm a ver com essas histórias. Eu falo sobre identidade cultural, eu falo sobre o ato de comer baião de dois, que é uma prática nossa, que é uma comida que pertence à nossa culinária. Falo do ato de dormir de rede, que a gente herdou dos nossos indígenas locais, né? Falo sobre o ser andarilho, que é o cearense, que caminha pelo mundo. E falo sobre essa coisa do nome. Porque eu fiz uma música para explicar a história do meu nome. Eu sei que você trouxe esse instrumento aí, não foi à toa, né? Não foi à toa. Mostra um pouquinho pra gente. Vamos ver. A canção chama Valise, é a história do meu nome, né? Que é assim. Meu pai, acho tão lindo esse meu nome. Um dia então insônia tacou em mim. Era pra eu ser uma menina, só depois a medicina veio descobrir. E para garantir sua ideia original, juntou duas palavras com o apelido de mamãe lá no final. E pra não instruir, tirou um A, botou um O. Eu agradeço a Deus, podia ser pior. Podia ser Chiquinho, Alexandre Jordão, Alfredo Godofredo, simplesmente João. E pra não instruir, tirou um A, botou um O. Eu agradeço a Deus, podia ser pior. Que legal, que bacana. E aí é para todos os públicos, né? Quem que pode participar? É gratuito? Como é que é gratuito, né? Pode vir a família inteira. É um espetáculo que você vai ver música, humor e performance. E interação com a plateia. E vai ser onde mesmo os locais? Casa Absurda, dia 16 às 20 horas. Fica ali na Aldeota. E no Centro Cultural Banco do Nordeste, no centro da cidade, às 19 horas. Orlângelo, muito obrigada pela sua presença aqui. Vamos tirar mais um pouquinho de som para a gente poder ouvir. Já tá tão bacana. Uma canção que fala sobre arte, né? Bahia, balaieiro, dançador, o plano é baixo, meu caboclo já chegou. Bahia, balaieiro, dançador, o plano é baixo, meu caboclo já chegou. Poesia todo dia é cantar, fazer amor, inventar coisa sinistra, imitar ao Criador, remexer sem rumo em vista no despacho dançador. Bahia, balaieiro, dançador, o plano é baixo, meu caboclo já chegou. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.